O nome dele é Moisés, 4 anos, mora com a mãe, Larissa, e o padrasto Richard, em Florianópolis, Santa Catarina. Moisés é autista não verbal. Vizinhos relatam que ele vive gritando e chorando. Além disso, Moisés está sempre com marcas pelo corpo, mas a mãe alega que o filho tem uma doença autoimune. Até que um dia, Richard pega o enteado e o entrega para uma vizinha ficar de olho nele. O padrasto fala que Moisés não está bem. Preocupada, a vizinha e o marido levam o menino para o hospital, mas ele chega lá sem vida. A equipe médica então percebe que Moisés está com sinais de agressão no peito, nas costas e no rosto. O padrasto é preso em flagrante. Larissa, que está grávida de 5 meses, é avisada sobre a morte do filho. Ao chegar ao hospital, ela é detida como coautora do crime. Só que agora o casal nega as agressões. Mas a polícia não tem dúvidas de que Moisés era agredido em casa. Inclusive, já havia um registro de maus tratos na delegacia. E foi a própria mãe, Larissa, quem fez a denúncia. Na época, ela apontou um terceiro como autor da agressão contra o filho, uma pessoa que ela não sabe quem é. Mas a polícia investiga se Larissa fez isso para tentar esconder os crimes que ela e o padrasto da criança cometiam contra o menininho. Larissa e Richard passam por audiência de custódia. A prisão vai ser mantida ou eles serão soltos? A reportagem conta. O casal morava nessa kitnet em Florianópolis. A mulher, de 24 anos, está grávida de 5 meses do companheiro, Richard da Rosa Rodrigues, de 23 anos, padrasto do outro filho dela, Moisés Falque Silva. A criança tinha 4 anos. Além deles, a irmã da mulher também morava na casa. Essa vizinha, que prefere não se identificar, conta o que aconteceu no dia. O padrasto dele veio e saiu de dentro da casa com o menino no colo, desacordado, e ele simplesmente falou: "Olha o Moisés para mim que ele não tá bem". Era por volta das 3 horas da tarde quando Moisés deu entrada no multi-hospital, a cerca de 10 minutos da casa onde morava. Ele já estava sem sinais vitais. A equipe médica tentou reanimá-lo por 1 hora, mas sem sucesso. A mãe de Moisés estava trabalhando quando foi avisada para ir até a unidade de saúde. O médico que estava de plantão aqui nessa unidade de saúde percebeu que a criança apresentava sinais de agressão na região do peito, nas costas e também hematomas no rosto. Por isso, acionou a polícia. O padrasto e a mãe do menino foram presos em flagrante aqui mesmo e levados para a central de plantão policial. Lá, eles negaram as agressões. Agora, um laudo da polícia científica deve apontar qual foi a causa da morte da criança. Mas para a polícia civil, não restam dúvidas que ele tinha um trauma grave. Ela foi presa porque, segundo o delegado plantonista assim constatou, ela teria sido omissa nos cuidados dessa criança e foi autuada como coautora. Já havia registro de maus tratos contra esta criança, registrados na DPCAM no mês de maio. Foi a própria mãe que registrou, no sentido de que realmente a criança apresentava alguns indicativos de lesão corporal. Todavia, eles indicavam que essas lesões, segundo ela mencionou, teriam sido provocadas por terceiros, por alguém próximo. E essa é uma circunstância que também estava sendo apurada na DPCAM, no sentido de apurar se realmente era esse terceiro, outra pessoa apontada pela mãe como a autora das lesões, ou se essa era uma forma apenas de ocultar o maltrato que era aplicado a essa criança dentro da casa pelos próprios pais ou as pessoas que tinham a responsabilidade de zelar e cuidar pela integridade dessa criança. Os vizinhos contam que ouviam com frequência o menino chorando, principalmente durante as madrugadas. Os hematomas também eram vistos por todos. A criança era autista não verbal. A gente até comentou, esse menino foi judiado. Perguntamos para ela: "Larissa, o que aconteceu com ele?" "Não, é uma doença autoimune que está sendo investigada, mas nunca acham que é". Para o delegado Alex Bonfim, responsável pelo caso, a principal suspeita é de morte por agressão. As análises preliminares indicam que essa criança foi agredida tão gravemente, tão severamente, ao ponto de que veio a falecer. Nesse primeiro momento, o delegado plantonista entendeu pelo indiciamento padrasto, e da mãe, pelo crime de homicídio duplamente qualificado,
pelo meio cruel, uma vez que essa criança faleceu em decorrência de contínua violência que vinha sofrendo. Então isso teria infligido uma crueldade, uma dor constante a essa criança, e também pelo fato de ser menor de 14 anos. O laudo da causa da morte deve apontar também se Moisés sofreu algum outro tipo de violência ou até mesmo tortura. Richard teve a prisão em flagrante convertida em preventiva e a mãe do menino foi solta mediante algumas medidas cautelares porque está grávida.